Para aproveitar então esse nosso áudio que a gente tem aqui, né, essa locução que eu fiz, tá, tem como a gente trabalhar um efeito tipo voz de alienígena também. Eu vou utilizar o mesmo, na verdade, né, como eu já havia dito. Assim, tem alguns plugins um pouco diferentes, né, mas você pode procurar aqui por Tremolo Pan, dá 2 cliques, dá um OK. Ele funciona, né, quase igual ao Vocal Strip, ó, na interface dele. E a primeira parte que a gente pode fazer é adicionar ele e depois jogar um pitch shift só para modificar a tonalidade, o timbre da nossa voz. Eu vou dar um play. Este é um teste de áudio, tá tudo normal. Vou aumentar o rate, né, para ele dar uma modificada nos hertz, um shape para dar uma porcentagem de efeito, e posso aumentar bastante o phase, que é a fase, né? Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins. Vou aumentar mais o rate e agora, importando alguns samples. Tá, já ficou interessante, né? Só vou aumentar a saída. Este é um teste de áudio. Isso aí. Tá, vamos adicionar mais coisa aqui no Effects mais Pitch Shift. Ok. Vou preservar a duração e vou aumentar bem pouquinho aqui os 2 semitons. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Tá, fica bem interessante mesmo esse efeito aí dessa forma. Tá, tem como a gente adicionar mais coisas também, tá, ou modificar aqui algumas coisas. Tem como você trabalhar os presets também. E caso você goste desse preset, tem como você clicar aqui para salvar também. Tem como você deixar o padrão, por exemplo, eu vou deixar aqui meu nome. Tá, vou deixar, né, posso escolher a pasta. No caso eu queira, né, salvar, ele vai ficar com esse nome .efx, e eu posso adicionar a qualquer momento, vindo nessa parte e vindo em load, né? Tem como fazer isso. Assim, tem como você fazer mais coisas e marcar também para sincronizar com o tempo. Este é um teste de áudio Fica com assim, o Vegas Pro, mas o legal é assim, utilizando alguns plugins e tá ficando dessa forma. E se eu deixasse para cá e ampliasse nessa aceleração? Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, um pouco mais, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Tipo a voz do Batman aqui, né? Quase consegui fazer. É tipo, né, assim, deixar um pouco mais grave. Este é um teste de áudio com o Vegas Pro, utilizando alguns plugins e importando alguns samples. Tá, tem várias coisas que você pode utilizar. Isso daqui é interessante, que eu quis trazer para essa aula, que o pessoal aí é interessado, né, bastante em criar seus próprios efeitos, né, seu hack. Tá? Tem como você salvar desse tipo e também adicionando mais coisas, configurar, equalizar e por aí vai. Outro plugin interessante que a gente vai trabalhar agora, eu separei outro áudio que eu gravando aqui falando algumas coisas, que é o Chorus também, para dar um pouco de preenchimento no seu áudio. Dá 2 cliques, dá um OK. O Chorus você vai entender que ele funciona por tipo adicionar mais vozes, né, amplificar a sua voz aí na profundidade. Vou dar um play, fazer mais um teste. Você pode ver que ele está diferente. Na verdade é assim o áudio. Mais um teste com esses plugins, tá? Ele ficou dessa forma. Se eu marcar o chorus e adicionar esse depth, um pouco de profundidade, e aumentar a quantidade que eu quero em relação ao original, 75% chorus e 24% original, vai ficar assim. Vamos fazer mais um teste com esses plugins. Você já pode ter visto que tem um aplicativo, né? Pode ser que o pessoal, né, alguns não se interessem assim tanto, mas tinha um aplicativo na Play Store que era Muda Voz com Efeito. Ele tinha, né, esse ajuste lá que você, mas na verdade já vinha pronto, né? Você gravava sua voz e ele vinha dessa forma. Ele tinha lá, se não me engano, Bêbado, o nome do efeito. Eu já vi, tinha alguns amigos que utilizavam esse aplicativo. E assim, a mesma questão do chorus. Se você vê, você já deve interpretar qual plugin que foi utilizado, qual efeito que foi utilizado.
E assim, quanto mais você aumenta o tamanho disso daqui, você deixa em 2, mais vai ser aplicado. Vamos fazer mais um teste. Tá? Ele adiciona várias vozes. Se eu deixar aqui 3, por exemplo, olha. Vamos fazer mais um teste com esses plugins. Olha só. Aqui já mistura tudo. Aqui é como se fosse, né, aqueles scratch, né, de vinil lá dos DJs. Tem como fazer dessa forma. Ver quais são as chances de alcançar um efeito. Tá, é bem interessante mesmo esse plugin. E se eu misturar o chorus agora com a distorção, tá, vou aumentar um pouquinho e vou jogar aqui para cima. Ver quais são as chances de alcançar um efeito. Vamos fazer mais um teste com esses plugins internos no Vegas. Tem como fazer tipo a voz assim de outro tipo de ser espacial aí, né? Ver quais são as chances de alcançar um efeito. Vamos fazer mais um teste com esses plugins internos no Vegas para ver quais são as chances de alcançar um efeito. Tá, tem como você fazer dessa forma. Tá, na próxima aula a gente vai trabalhar com mais alguns efeitos aqui interessantes. Espero que você tenha gostado e espero que aplique bastante desses conhecimentos aí em casa, né, para se chegar nos resultados mais diferenciados possíveis. Então, para a gente começar nosso módulo aqui de parte mais criativa, uma edição com um pouco mais de efeitos, utilizando tudo que a gente já viu nas outras aulas, tanto de máscara, chroma key e alguns efeitos aí interessantes. Tá? Tudo que a gente já aprendeu aqui até essa etapa do curso, a gente vai começar a utilizar e começar a mesclar, né, esses efeitos para conseguir um resultado diferenciado. Eu separei aqui um vídeo que é de uma fumaça surgindo. Eu vou adicionar. Esse vídeo até vou tirar o áudio, pode clicar com a letra U aqui em cima e dar um delete para a gente sumir, deletar a track de áudio e criar uma track de vídeo. Essa track de vídeo você já pode arrastar para baixo. E o vídeo é esse daqui, a gente vai tentar fazer surgir um efeito no meio dessa fumaça, como se fosse uma intro, né? Então vamos lá. O vídeo é desse tamanho, você pode ver que ele tem aqui uns 7 segundos aproximadamente. Eu vou adicionar uma camada aqui com texto, text media. A gente vai utilizar uma fonte por nome de Plane Cache, que eu deixei aí para você, Plane Crash na verdade. Vamos procurar. Eu já instalei, é só você abrir a pastinha compactada e instalar. Tá, vamos ver. MN. Aqui ó, Plane Crash. A gente já pode selecionar. Ó, você pode ver que sumiu, né? É só você cuidar para essa parte. Tá? Primeiro seleciona, depois você faz isso daqui, né? Seleciona o texto, daí muda para fonte. Plane Crash. Você pode ver que tem algumas letras que ela não pega, né? Tá, eu posso utilizar aqui diferente, por exemplo. Evolution, né? Só alguma coisa assim que a gente pode utilizar, né? Ou você pode escrever alguma outra coisa por aí. Você pode ver que não está aparecendo nada, né? Parece que o texto não está existindo muito no momento, mas só quando eu arrastei. Então a gente vai aplicar um chroma key nesse fundo, que ele tem um fundo preto, né? Na verdade a gente poderia utilizar o Blend Mode, mas é interessante a gente utilizar um Video Effects. Né, procurar aqui por chroma key. Posso arrastar esse padrão para cá. Vamos selecionar a cor, só vou desabilitar um pouco. Selecionar a cor. Clica aqui no conta-gotas, seleciona preto. Preto puro, vou ativar e está dessa forma. No caso ele já ficou assim, ó. Só nossa fonte que a gente precisa diminuir um pouquinho mais ela em relação ao centro. Só vou trazer mais ou menos assim. Tá, e tá dessa forma aí. Como que a gente vai trabalhar agora, né? Vou aqui em Pancrop, vou criar uma máscara, né, para esse texto. Eu posso criar uma máscara retangular, assim. Vou criar aqui do lado da letra E. Deixar dessa forma mesmo, tá? Não precisa mexer assim, mudar, né? Ele está no positivo, não precisa deixar no negativo, deixa assim mesmo. E eu só vou mudar aqui o feather, vou deixar aqui em bot e vou aumentar um pouquinho, tá? Eu posso fazer isso daqui, ó. A partir desse momento vou criar uma animação, né? Quanto mais o texto andar, né, mais, ó, por exemplo, quanto mais ele andar, mais vai aparecer. Aqui já começou a aparecer um pouquinho da letra, vou jogar aqui pro final, só pra gente ver.
Então, eu posso jogar mais ou menos assim, arrastar, e vamos dar um play para ver como que fica, né? Olha lá, só demorou um pouquinho mais, tá? Então vamos tentar acelerar um pouco mais esse efeito. Aqui, como você já pode ter visto, já começou o E aparecendo. Podemos esconder nessa letra. Só vamos aqui em Pancrope novamente. Eu comecei aqui, no caso ele não vai começar aqui, vai começar um pouquinho para cá. E essa parte eu vou deixar para terminar mais ou menos aqui. Tá, vamos arrastando só para ver. Ó, aí vai indo. Vai indo legal, né? Vou dar um play. Olha, interessante, né? E agora se eu fizer os contrários, se eu jogar essa track de vídeo para cima, tá? Vamos ver como é que fica. Fica mais realista ainda o efeito, né? Isso daí é um efeito bem básico de a gente conseguir. Há uma parte de criatividade que você pode utilizar também no seu vídeo. Por exemplo, tem aqui Media Generators, né? Tem como a gente fazer isso aqui. Tem como vir aqui em Solid Color. E tem como aplicar também um fundo de outra cor para esse vídeo. Posso arrastar esse branco, tá? Caso pode ver que daí não combina muito com a fumaça, mas eu posso modificar a cor. Clico aqui na cor. Eu posso selecionar uma cor de outra, né? De outro tom, por exemplo, assim, um roxo ou um azul mesmo que seja. Por exemplo, desse azul. Você pode ver que a fumaça, né, do chroma key já ficou meio estranhona, né? Tem como configurar esse chroma key também, dar uma mexida aqui no low threshold e no high threshold também tem como dar uma cortada, e vou jogar um pouco de blur, né, para ficar assim. Vou adicionar só um pouquinho de sombra, né, na verdade. Vou dar um play. Tá? Só que o interessante, né, quando tem o fundo aqui, o fundo escuro ficou mais legal ainda, né, de aparecer dessa forma. O frame a frame fica desse tipo, tá? E no final ainda tem como você fazer isso aqui, tá? A fumaça fica ali e a gente termina, tá? Por essa aula seria isso, espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente continua. Até lá! Continuando aqui nessa aula, né, para trabalhar um pouquinho mais com fontes também, separei aqui um vídeo Sunrise aqui, o Sunrise, né, que a gente diz aí do pôr do sol. É um vídeo que a gente quer transformar, adicionar máscara aqui, mas não a máscara, né, do Pancrope, é outro tipo de máscara, que entra na parte dos Blend Modes. Eu quero ter um texto e quero que dentro do meu texto, né, tenha o vídeo tocando normalmente. Para você entender melhor, vou criar uma track de vídeo. Vou deixar aí esse vídeo, que é normal aqui dos pássaros, né, voando e tudo mais. E vou adicionar o texto, certo? Text Media. Eu vou escrever aqui Sunrise. E vou utilizar uma fonte que está lá em cima, que eu deixei também aí, que é Billion Dreams. Eu procuro aqui por B. Tá bem? Essa fonte aqui, selecionei, deixei dessa forma. Eu posso deixar desse tamanho ela, né, ou na verdade tem como aumentar um pouquinho. Só vou deixar mais ou menos assim, tá, para ficar bem interessante. E outra coisa que é legal de você fazer é mexer aqui nesse canal que está escrito aqui um A, né, o alpha, ele está no Source Alpha, que tem transparência. Eu vou aqui em Multiply Mask. O que aconteceu aqui, né? O programa, no caso, ele inverteu. A parte branca ele deixou transparente e o excedente ele deixou escuro, tá? Ele só deixou passar a luz aqui onde é transparente. E se eu der um play agora, ele fica dessa forma. Tá? Ali fica passando os pássaros e tudo mais. Olha que interessante, né? Tem como você fazer isso. Se eu deixasse para começar assim, tá? Você pode ver que ele começa todo escuro, né? Que ele é como se ele se sobrepõe ao vídeo de baixo em todas as formas, mesmo adicionando fades, não adianta, né? Ele apenas cria essa máscara comum. Assim, tem como você fazer também as configurações de você fazer uma movimentação, tá? Nesse seu vídeo aqui de baixo, por exemplo, vamos subir um pouco mais o sol, só para ele ficar dando um efeito.
Vou deixar aqui para cima o movimento em Y. Eu vou jogar lá para o final nosso ponteiro, né, nosso cursor. E eu posso mexer aqui, né, deixar mais ou menos assim, só para ver o que acontece. Dá um play. Olha lá subindo, né? Tá, fica um efeito bem interessante. Além disso, tem como eu utilizar mais coisas ainda nesse efeito. Eu posso fazer aqui pequenos cortes, né, onde tenho a repetição que ficou aqui, essas pequenas caneletas, né, como a gente diz, esses pequenos espaços, que é como se fosse o loop, né, mostrando o tamanho original do nosso texto, né, da nossa track. Posso adicionar transições. Vou dar um S aqui, em cada parte vou dar um S. E mais ou menos aqui. Vou aqui em Transitions. Tem como deixar essa simples. Tem como a gente fazer isso assim. Tá? Nessa outra também. E vou dar um play só para testar antes. Você pode ver que ele deu uma travadinha. Só vou mudar um pouquinho. Só porque ele ficou um pouco pesado por causa do canal. Mas olha, fica uma coisa bem legal mesmo, né? Se eu mudar, né, esse daqui para outro, por exemplo, para esse Dissolve, que é bem interessante, ou Flash também, tem como utilizar essas cores também para a gente fazer o Flash. Tem como adicionar aqui o Fade. Vou clicar, no caso, para a gente poder utilizar o Fade, que é esse Fade Stroke Color. Você tem que rolar e utilizar. Vou selecionar a cor que eu quero, por exemplo, esse amarelo, que eu achei interessante. E a gente pode dar um play e ver como é que fica. Olha, aparece um pouco da parte de baixo, né, do vídeo. Isso daqui é interessante. Se eu, por acaso, deixasse o nosso vídeo parado agora para não ficar com essa parte aqui, né? Por exemplo, nessa parte aqui da animação, eu só vou, né, deixar ele assim. No caso, é como se ele não tivesse andado nada. E eu posso aumentar o nosso fade. No caso, eu posso clicar nele aqui e aumentar bastantão. E ele vai ficar mais ou menos assim. Ele volta novamente e continua com esse efeito aí bem tranquilo, tá? Então eu separei aqui uma moça aqui com óculos escuros, né, pra gente fazer como se fosse um reflexo assim de uma paisagem batendo apenas, né, nas lentes aqui, nas partes do óculos. E eu vou utilizar aquele mesmo vídeo aqui embaixo, tá? Vou dar um yes. Você pode ver que a foto já não é do mesmo proporção do nosso vídeo. Clica aqui no Pan Crop, botão direito Match Output e deixamos dessa forma aí mais ou menos, né? Tá, o que a gente vai fazer então aqui de primeiro momento? Tá, tem como eu clicar aqui em Pan Crop. Já posso criar uma máscara, né? Clica aqui em Mask. Posso dar um zoom aqui com Scroll. Selecionado a ferramenta caneta, só vou movimentar um pouquinho mais. Vai nessa ferramentinha aqui na mão e já posso utilizar a ferramenta caneta. Posso utilizar aqui alguns pontos, tá? Você pode fazer aí bem tranquilo. Eu peguei até esse óculos aqui, que ele é um pouco mais rápido de fazer, ele não tem tanto detalhe, né? Não precisa você, né, ficar adicionando tantos pontos, tantas curvas. E ficou dessa forma, só fez esse recorte, vou deixar no negativo para ficar assim mesmo. Vou novamente no outro óculos e já posso começar a criar aqui alguns pontos. Eu vou criar nessa parte aqui de fora, que ele tem essa armação, né, senão vai pegar na pele dela. Tá, aqui tem como eu ir fazendo alguns pontinhos bem tranquilo. Tá, vamos continuando. E quando fechar aqui a gente para. Tem como ajustar aqui algumas coisas, por exemplo, né, nessa parte, né, dar um ajuste aqui, fazer algumas coisas com o Ctrl pressionado também. Tem como eu modificar esse ponto, arrastar para algum lado ou para outro. Tá, por exemplo, aqui tem como fazer isso, que eu vou deixar um pouco mais justo com o óculos, e aqui também. Tá, mais ou menos assim. No outro eu posso dar 2 cliques também, tem como fazer aqui alguns ajustes, tá? Só vou dar uma suavizada, posso vir aqui com o Ctrl, suavizar um pouquinho, tá? Mais ou menos assim,
e aqui também. Tá? Tem como deixar dessa forma. Eu vou selecionar outra máscara aqui, vou deixar negativa para ficar as duas. Vou começar por essa aqui da esquerda, eu deixo aqui em embote. Adiciono bem pouquinho aqui de feather, mais ou menos 3.2, só para não saltar muito, ou menos, né, na verdade. Tá, pode ser 1,6 por aí. Eu posso clicar aqui no outro para a gente utilizar também. Tem como fazer aqui em bot. Vou deixar mais ou menos 1,6 também, dessa forma. Tá? Esse daqui na verdade tem como, só vou mexer um pouquinho só para dar mais um ajuste. Você pode ver que pegou essa parte que tem que cuidar. Vou aqui com o Ctrl, tem como eu começar a mexer, né, nesses pequenos pontinhos. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, Ctrl Z, só para ajustar melhor. Eu só vou deixar assim. Novamente a gente seleciona. Eu posso vir aqui e modificar também a porcentagem, né? Deixar um pouquinho. Tá 0,8 ali, tava interessante. Eita, 0. Posso digitar mesmo 0,8. Dou um tab e vai ficar mais ou menos assim. Não tem problema de ficar um pouco, né, um pouco estourado. Assim, vamos fechar ela. Aqui você pode ver que o vídeo já está passando embaixo. Só que no caso, esse nosso vídeo, eu vou abaixar a opacidade dele para ficar mais ou menos assim. E nossa modelo tem como eu duplicar ela também, né? Clico com o botão direito, vou em Duplicate Track, né, só para dar um pouquinho mais de força nessa track. A partir desse momento, tem como também fazer um ajuste aqui ou tirar a máscara, né, dessa daqui de cima, né, não é necessário. Se eu diminuir um pouco aqui, tem como você ver que vai aparecendo só mais do óculos, fica um efeito mais realista. Na hora que eu dupliquei, vai ficar assim. E se eu der um play, tá, no caso você pode ver o vídeo passando ali na modelo, bem tranquilo. Tá? Posso pegar e deixar um pouco mais alto aqui a opacidade, só para você ver como é que tá ficando. E o vídeo tá passando lá bem tranquilo. Olha lá como que fica, né? E aqui já continua novamente. Tá, esse daqui é um efeito bem tranquilo de você fazer. Tem como adicionar mais coisas nele também, fazer mais configurações. Ou se não, você adicionar um pouquinho mais de brilho também, só para aparecer melhor, também fica interessante. A partir do momento que você faz isso daqui com a máscara, tem como você voltar também para configurar novamente, se você quiser. Aqui eu só vou aumentar, só vou deixar para pegar em tela cheia. Tá? Tem como a gente... Só vou dar um play e vou clicar aqui em tela cheia. Essa aula, como a gente já viu algumas coisas interessantes, né, sobre máscara e algumas edições, né, que a gente utiliza algum recorte ou outro. Nessa aula eu vou apresentar como que a gente faz, assim parecido com o After Effects, aquela animação de Liquid Motion dentro de um texto. Tem como você fazer isso, só que tem algumas sacadas interessantes para a gente fazer antes. Primeiramente vamos criar uma track de vídeo comum com um texto. Esse nosso texto vai estar escrito Motion. Pode utilizar o Motion ou algum outro texto. Eu vou pressionar a letra B aqui para ir mais para cima, mais rápido, né? Vou utilizar a Bebaskai, que é uma fonte que eu gosto muito, e vou aumentar mais ou menos assim. Para o nosso efeito funcionar legal, eu preciso criar um contorno para essa fonte, para essa Motion aqui, né? No caso é a Bebas, mas o que está escrito Motion. Eu vou adicionar a track de vídeo aqui em cima, e para não dar problema, eu vou clicar com o Ctrl, segurar, arrastar, copiar. E no caso você deixa marcada a primeira, né, que é para criar um novo recurso aqui, um novo arquivo de mídia. Não para você, se você deixar marcado o segundo, criar uma referência da mídia original, pode ser que dê algum probleminha. Deixa aqui como se fosse uma mídia nova e vai ter o mesmo tamanho. Só que nesse Motion eu vou deixar só o outline. Eu clico em Color, eu tiro a opacidade, tá? Você não vai ver nada agora nessa parte. E vou aqui em Outline, como já está branco, eu só vou adicionar um pouquinho de contorno, deixar mais ou menos assim. Nesse aqui segundo,
que eu posso utilizar para fazer uma cor, né? Tem como criar aqui text color, utilizar esse azul, né? Pode ser, e a gente pode fechar ele normalmente. Eu vou jogar aqui um em cima do outro. Você pode ver que ele tem um leve contorno, né, nessa parte. E também agora a gente vai criar uma máscara para esse de baixo, né, para ele ir aparecendo dentro do nosso contorno. Eu vou clicar no Pan Crop, Mask, e nossa máscara, né, para criar, no caso só vou desmarcar aqui só para mover o cursor, né, só para não criar uma animação. Clico em Mask, vou na minha ferramenta caneta, e aqui eu vou fazer um pouco diferente. Vou fazer isso aqui por fora, tá, mais ou menos assim, bem curvadão, e vou clicar bem para baixo, tá, posso clicar mais ou menos assim aqui também e fechar. Você já vai entender o porquê. Vou deixar no eixo Y para a gente mover só no eixo Y. Agora, como já está a nossa máscara aqui normal, eu vou arrastar aqui para um lado, vou adicionar um efeito que está aqui em SFX, que é um efeito aqui de água mesmo. Você pode ver que ele é assim, tá, bem normal. Ele vai ser bem rápido esse nosso efeito. Eu posso deixar a janela aqui em cima para ver o que está acontecendo nesse efeito. Até vou aproximar. Como está marcado para sincronizar o cursor, tem como eu movimentar para a gente ver em que parte que ele se encontra. Nesse comecinho, tá, que está começando aqui esse som mais ou menos por aqui, eu vou começar a subir nessa ferramenta, vou começar a subir a nossa máscara, né, mais ou menos assim. Ó, você pode ver que já ficou interessante, né? Vou mover um pouquinho mais o cursor, e quando começar a dar esse estalo aqui, ele vai estar lá em cima. Aí a partir desse momento, né, ele já pode sair. Ou pode sair por aqui, né, mais ou menos assim. Eu clico em todos, posso clicar com o botão direito, né, só conferir se está com Smooth. Vou fechar e agora eu vou dar um play. Você pode ver. Ele dá o estalo quando volta, né? Na verdade, a gente também tem como fazer isso, fazer esse efeito um pouquinho diferente. Eu posso ir no Pan Crop desse de baixo aqui da cor, né? Só garantir que quando dá o estalo, eu vou mudar aqui alguma coisa. No caso, esse keyframe eu vou tirar. E aqui quando dá o estalo, na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá, tem como fazer isso, né? Ele vai ficar dessa forma: sobe, dá o estalo e some. Vamos ver como que fica. Aí fica interessante, né? Aí já começou a mudar um pouquinho. Deixar aqui em full só pra gente ver. Vou ampliar um pouco a tela, só pra ver bem certinho. Dá um play. É isso aí. Então por essa aula seria isso, tá? Você tem como trabalhar, antes de finalizar aqui então, jogar um gradiente embaixo para não ficar o fundo preto. Você pode ver que eu utilizei essa cor aqui azulada. Posso criar no track de vídeo, arrastar lá para o fundo para ser nosso background. Pode ser aqui, né? O áudio fica lá no final. Vou aqui em Media Generators. Posso adicionar Color Gradient. Gradiente preto com branco. Só para a gente começar a adicionar as cores. Aqui eu vou utilizar um azul um pouquinho mais claro. E aqui também. Aqui pode ser um azulzinho mais ou menos assim. Tá? Tem como eu clarear ele um pouquinho mais ou menos dessa forma. E se eu quiser dar um pouquinho mais de contraste entre esses azuis aqui, tem como eu utilizar aqui no Outline, aumentando o Outline Width, mais ou menos assim. Tá? Tem como fazer isso. E se eu der um play, fica, né, dessa forma. Fica bem interessante, né? Aqui finalizou, só vou dar um corte. Aqui também dá um corte, essa parte a gente não necessita. Aqui também do gradiente também não. Um delete. Quando dá o estalo, tem como, né, finalizar e aplicar um fade. Fica assim.